Bom dia pessoal, eu me chamo João André e hoje a gente vai falar sobre os 7 pilares da gestão financeira e trabalhar um pouco sobre eles, sobre cada um deles. A gestão financeira pode parecer muito complexa, aparentemente, os números, você está na frente, na liderança de uma empresa, a gestão financeira pode se tornar uma coisa muito complexa ou uma coisa muito simples, desde que você tenha organização e saiba quais são os pilares no qual você deve focar os seus esforços e a sua gestão. Então, o primeiro desses pilares é o pilar de projeção financeira. É aquele pilar em que você vai fazer o planejamento da sua empresa em termos de números. Como você enxerga a sua empresa no prazo dos próximos 12 meses em faturamento, em venda, em despesas, custos fixos. E é a partir desse planejamento que você vai traçar os seus planos. Se você perceber que vai faltar, por exemplo, capital de giro em algum determinado período, você pode se antever e começar a negociar com crédito, com o banco, alguma coisa do tipo, ou investidores, ou você pode reduzir uma despesa, postergar uma despesa, para que você não fique descapitalizado e não falte esse capital de giro, ou você pode prever a necessidade de um aumento da demanda e a necessidade de uma contratação. Então, a partir dessa visão panorâmica, dessa projeção financeira, é que você vai começar a traçar o plano de ação da sua empresa. Então, eu diria que esse é o primeiro pilar e um dos principais. O segundo pilar é o pilar de fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele na verdade deveria se chamar de fluxo de dinheiro dentro do caixa, para ficar mais óbvio do que ele está se tratando, para ficar mais claro ainda. Mas o que você precisa fazer é controlar toda e qualquer entrada e saída dentro da sua empresa. Você não pode trabalhar simplesmente puxando um extrato da sua conta e achando que vai fazer uma gestão financeira a partir daquilo ali. Toda e qualquer entrada deve ser registrada, deve ser contabilizada e deve ser comparada, inclusive, com o que você preveu no seu planejamento financeiro, no seu primeiro pilar de projeção financeira. Então você tem que ter um comparativo entre as metas e o realizado, o previsto e o realizado. O terceiro pilar é o pilar de capital de giro. Segundo o Sebrae, apenas 7% das empresas quebram por falta de lucro. Então, uma boa parte das empresas estão quebrando por má gestão financeira. E um dos pontos mais comuns é a falta de capital de giro. A empresa não tem fôlego para bancar as operações, ela calcula, dimensiona errada a necessidade de capital de giro e ela precisa recorrer ao empréstimo, que muitas vezes são taxas muito altas, muito abusivas, e ela não consegue bancar aquela operação pagando aquele empréstimo. Então, o capital de giro é um desses pilares, é um pilar que dá saúde financeira para a sua empresa e não pode ser de maneira nenhuma negligenciado. É um pilar para manter a sua empresa, para salvar a sua empresa de uma falência. O quarto pilar é o pilar da precificação. Esse pilar ele está muito mais associado à estratégia da empresa. Se você precificar errado o seu produto, você pode deixar de vender por ele estar muito alto, ou você pode estar vendendo ele com uma margem muito baixa ou até negativa. Então, é um pilar muito importante, que se você errar aí, você simplesmente não consegue fazer negócio. Eu costumo dizer que para ter negócio, o cliente precisa perceber um valor para o seu produto maior do que o preço que você está cobrando. Se ele perceber um valor menor do que o preço, ele não vai fazer negócio e você não realiza a venda. E se você colocar um preço muito barato, você pode estar mais uma vez vendendo no prejuízo ou deixando de ganhar na melhor das hipóteses. Então é realmente um pilar extremamente importante, muito voltado com a estratégia da companhia. Antes de passar para o próximo pilar, para o nosso quinto pilar, queria dizer o seguinte: todos esses pilares que eu estou abordando, já fiz vídeos específicos sobre eles, trouxe inclusive ferramentas, planilhas, disponibilizei elas gratuitamente aqui para vocês. Então, quem tiver interesse em abordar um desses temas, eu convido vocês a entrar no canal, procurar fluxo de caixa, capital de giro, projeção financeira, precificação ou qualquer um dos próximos 3 pilares, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo.
O nosso quinto pilar é o pilar do Prolabore. Por que eu decidi colocar o Prolabore como um pilar? Eu acho que as pequenas e médias empresas, elas costumam misturar, eu acho que esse é o grande erro, o erro mais comum das pequenas e médias empresas, que é misturar as finanças corporativas, as finanças da empresa, com as finanças pessoais. E esse é o primeiro erro para você começar a ter um descontrole total da sua empresa. Você não saber mais nem quanto é que você está gastando, aí não sabe se está tendo lucro, não sabe mais nem quanto é que você está retirando, você paga a conta do colégio, plano de saúde, condomínio, aluguel, despesas pessoais com a conta da empresa. Isso tem que ser abolido da nossa gestão financeira, não pode ser permitido de forma alguma. Você precisa estabelecer um Prolabore adequado, coerente com o mercado, coerente com as atividades que você vai desempenhar dentro da sua empresa, e aí você retirar isso mensalmente e você viver a partir deste Prolabore. A partir do momento que a sua empresa fizer caixa e tiver robustez muito maior do que o capital de giro dela, você pode se dar o luxo de fazer uma distribuição de lucro. Vale ressaltar aqui, tem um vídeo também sobre o Prolabore, recomendo vocês assistir, mas vale ressaltar o seguinte: o Prolabore é único e exclusivamente para os sócios que trabalham na empresa. A distribuição de lucro aborda todos os outros sócios, mas o Prolabore não. O nosso sexto pilar trata de estrutura de capital. Você pode trabalhar com recursos próprios ou recursos de terceiros. Não existe certo ou errado, você tem que fazer um cálculo e dimensionar a sua empresa para trabalhar com tantos por cento de recurso próprio, tantos por cento de recursos de terceiros. Existem vantagens e desvantagens para cada um desses capitais. O recurso próprio é recurso da empresa ou dos sócios. E o recurso de terceiros podem ser investidores e podem ser bancos, por exemplo. E o último pilar é o pilar sobre alocação financeira, alocação de recursos. E aqui é o seguinte: eu acho que o gestor financeiro precisa participar de toda e qualquer decisão quando você vai participar de um novo projeto, você vai comprar máquinas, você vai construir uma ampliação da sua empresa, comprar computadores, enfim. E essa alocação de recursos, eu costumo dizer o seguinte: não adianta ir muito veloz na direção errada. Existe uma história, não. A Nokia, por exemplo, ela fez uma aquisição em 2007, se eu não me engano, de uma empresa de radares de trânsito, para monitorar o trânsito, para aprimorar os mapas, os GPS do celular dela e inclusive dar a melhor rota para o usuário. Só que nessa mesma época, uma startup em Israel desenvolvia um aplicativo em que os próprios usuários iam retroalimentando o banco de dados, ou seja, melhorando os mapas e mostrando quais eram os locais que tinham maior trânsito. Essa startup hoje todo mundo conhece, a Waze, e a aquisição da Nokia, que eu não sei se foi em 2007, foi mais ou menos nessa época, foi um grande fiasco. O valor que ela pagou em 2007, 2008, foi o valor pelo qual toda a companhia, todo o grupo Nokia valia em 2011. Então, não adianta a Nokia ter acelerado, ter pisado no acelerador, quando ela estava indo na direção de uma parede de concreto. Então, a alocação de recursos está muito associada a isso, a você definir quais são os projetos realmente estratégicos para a sua companhia. Quais são aqueles projetos, aquelas obras, aquelas aquisições de equipamentos que realmente estão alinhadas com o planejamento estratégico da sua companhia, estão alinhadas com as projeções financeiras lá do nosso primeiro pilar e que vão te trazer o maior retorno possível para a sua companhia. É isso que eu tinha para falar com vocês. Estes são os 7 pilares financeiros que todo gestor financeiro deve se preocupar e gerenciar: projeções financeiras, fluxos de caixa, capital de giro, precificação, Prolabore, estrutura de capital e alocação de recursos. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.